normal do médico, né? Tem 3 ou 4 atividades. A pessoa nem acha um desafio. É que também é muito difícil, porque assim, com todas as rendas, tudo que tem, Também se é for outro parar e se agravante. aposentar, o nível de vida cai muito. Então, é complicado. Mas a pessoa precisa ter saúde, né? Esse ano eu faço 30 anos de formar. E esse ano. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu agradeço nesse primeiro momento a presença. Não está ouvindo? Boa tarde. A gente não está ouvindo. Não. Acho que nós vamos ficar falando sozinho aqui, ninguém vai ouvir nada. Gente, é diferente. Teste. Teste. Estão ouvindo? Canal 1. Canal Vejam 1. se você escuta. Teste. Agora sim. Canal 1. Tá todo mundo no canal 1? Estão escutando? Um chiadinho. Você não. Teste. Teste ouvir. Ouviu? Todo no canal 1, volume mais alto. A gente já vai começar, tá? Como eu expliquei, a gente vai ver a vinheta ali no começo, vai estar o painel de vocês, vai rodar uma vinheta. Depois que a gente tiver esse mesmo painel de vocês, ela vai começar a falar e a gente começa, tá? Vou começar agora, então a gente vai lá e a gente já começa. Boa tarde a todos. Meu nome é Renata Dolce, eu estou aqui representando a Pfizer para trazer um tema tão importante nesse evento que faz parte de um movimento Todos Juntos contra o Câncer, que visa fazer um tratamento bem integrativo desse paciente oncológico. Para mim, em especial, esse é um convite importante, porque eu, depois de trabalhar 7 anos com vacina, hoje eu fiz e faço parte desse tratamento. Eu tive um diagnóstico de câncer de mama no final do ano passado e vivi todo esse processo de um paciente. Eu tive a oportunidade, a sorte de ter alguns anjos que vocês vão ver aqui comigo, que me alertaram tanto também sobre a vacinação. Então, em nome da Pfizer e de todos aqui presentes, do painel, eu agradeço vocês por se juntarem a nós e trazer que esse tema é um tema muito atual, né? Eu acho que nos últimos 2 anos se ouviu falar muito de vacinas. Tanto médico, paciente, mídia, eu acredito que nos grupos de vocês, de amigos, certamente foi um tema muito discutido. Hoje é discutido também pela baixa cobertura vacinal, mas a nossa proposta aqui é falar muito além de
Covid. Não que Covid não seja importante, é super importante, as doses de reforço nesse paciente oncológico, mas a gente vai propor aqui uma conversa mais ampla. Hoje, o Brasil tem o maior e mais completo calendário do paciente oncológico, seja para o paciente e também para os familiares, para as pessoas que convivem com esse paciente. Então, dito isso, eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema para a discussão e falar do acesso, né? Esse calendário completo, ele está disponível nos CRIs, que são os Centros para Imunobiológicos Especiais, que é um serviço do SUS, dedicado e exclusivo para atender o paciente crônico e imunossuprimido. Então, eu chamo aqui para o nosso, apresento vocês aqui para o nosso bate-papo, a Marlene Oliveira, que é presidente fundadora do Instituto Lado a Lado pela Vida, a doutora Ana Paula Veiga, que é médica infectologista do CRI, do Instituto Emílio Ribas, e o Luciano Ferreira, que é um paciente que vai dividir conosco um pouco da história dele. A ideia aqui é que vocês participem. Tem um QR Code para perguntas no programa, inclusive, também na tela, e fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Eu acho que é um tema que traz muitas dúvidas e nós estamos aqui nesse tempo dedicado a responder para vocês qualquer dúvidas que vocês possam ter. Doutora Ana, para trazer o bate-papo no contexto, a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, ela relata que existem de 2 a 3 milhões de vidas, né, de mortes que são evitadas por vacina. Não só morte, como casos graves de doença, internação e hospitalização. Então, doutora, por que vacinar o paciente com câncer? E, aproveitando essa pergunta, esse risco desse paciente de adquirir uma doença prevenível por vacina é pela doença ou pelo tratamento? Bem, primeiramente, obrigada pelo convite, Renata, de estar aqui com vocês. Parabéns aos organizadores do evento. Eu acho que isso é muito importante, aproximar a área da saúde de tudo que a gente pode estar discutindo, a Marlene, o Luciano. Bem, em relação ao que você me diz, as vacinas, elas são fundamentais para a prevenção das doenças. Então, nós estamos em tempos e o privilégio de termos o Programa Nacional de Imunização e temos várias vacinas. Essas vacinas, e o que nos traz no contexto em relação a vacinar, é o calendário vacinal das crianças. Então, quando a gente pensa em vacina, remete a criança indo vacinar. Mas é muito importante que o indivíduo adulto tenha a sua carteira vacinal, principalmente os pacientes que são submetidos a tratamento oncológico, porque as vacinas, elas são preveníveis de doenças de formas graves. E como a Renata já bem falou, o que é a forma grave? Então, uma vacina previne 100% de uma doença? Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes, essa doença ela pode ser leve ou moderada e não levando esse paciente que tem um risco aumentado oncológico a uma internação. Então, inúmeras vacinas são muito importantes na atualização do calendário vacinal do paciente oncológico e ele deve tomar, é um direito do paciente. Eu vou fazer uma pergunta para a Marlene. Marlene, a gente sabe que quando o paciente tem um diagnóstico, por exemplo, existem muitas recomendações e muitos assuntos para esse primeiro momento, né? Algum desses pacientes, pela experiência que vocês têm, relata o tema vacinação trazido para a conversa? Eles falam sobre calendário? O que você percebe com esse trabalho do Instituto Lado a Lado? Um minutinho que eles estão arrumando o áudio da Marlene. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Primeiramente, o áudio está com muito chiado aqui. Oi, melhorou? Melhorou.
Primeiramente, Renata, eu queria agradecer em seu nome a Pfizer pelo convite. Queria agradecer a Camila, né, que tem feito essa interface com a gente do Instituto Lado a Lado, e aos meus colegas aqui de mesa aqui, né? E dizer o seguinte, que por que o Instituto Lado a Lado começou a trazer para a sua agenda a questão da imunização? O Instituto Lado a Lado é uma organização que existe há 14 anos, onde nós temos as duas principais causas mortes, que é o câncer e as doenças cardiovasculares. E a gente foi percebendo durante esses anos que era necessário falar com esse grupo sobre vacinação. E aí a gente chegou no período de pandemia e a gente começou a ver a necessidade, né, de se falar sobre esse tema. E aí o que aconteceu? A gente começou a buscar apoio, buscar parceiros, e a gente tem a alegria de ter como parceiro a Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM, que tem feito um trabalho impecável nesse país, e a gente se aproximou também do PNI, que é o nosso maravilhoso Programa Nacional de Imunização. E aí a gente começou a entender um pouquinho como que esses pacientes estavam navegando no sistema e buscando informação. E pasmem, nós fizemos uma pesquisa interna e 90% dos pacientes oncológicos nunca receberam uma informação do seu médico a respeito da importância de se vacinar. Hoje, com a pandemia, todos nós, né, hoje a gente não pode dizer que a gente não entende de vacina, né? Hoje Anvisa era algo que só a gente, que é do universo da saúde, conhecia. Hoje todo mundo sabe o que é uma Anvisa, né? E aí o que eu acho que é importante? Nós temos que falar com a população médica da importância de reforçar essa mensagem aos pacientes. Nós que somos de organizações de pacientes, a gente tem que falar o tempo inteiro sobre a importância da vacinação. A doutora Ana está aqui, ela vai falar daqui a pouquinho sobre os CRIs. As pessoas desconhecem o que é os CRIs. E no país a gente já está perto de 55 CRIs, que é onde é o ambiente que está ali para receber esse paciente e que ele consegue manter o seu calendário ali vacinal em ordem. E tem outra coisa também que eu acho que é uma mensagem importante a gente deixar aqui, e a doutora Ana vai nos ajudar, é que a vacina não é importante só para o paciente. A gente tem que entender também os familiares e os cuidadores, né? Então, essa mensagem é algo que todos nós, a gente tem que trabalhar juntos para fazer com que essa informação chegue, né? E a importância de vacinar. Obrigada, Marlene. Doutora Ana, a gente falou desse calendário, né, desse ministério que tem no SUS um calendário tão completo. Quais vacinas? Porque o paciente está muito focado em Covid, né? Como que é o calendário do paciente oncológico? O calendário do paciente oncológico, ele vai depender da faixa etária dele. Então, uma das coisas é se é criança, adolescente ou adulto. Os indivíduos adultos, eles têm vacinas que serão desde vacinas inativadas e vacinas vivas atenuadas. Então, muitas vezes o paciente oncológico ou mesmo o serviço de saúde tem receio de fazer essa indicação das vacinas. Eu não sei se eu posso tomar. Qual é o melhor período para eu iniciar a minha vacinação? Nós sabemos que grande parte dos adultos, como a Marlene disse, não tem carteira de vacina. Ele se remete à carteira de vacina que ficou com a mãe dele. Mas a minha mãe perdeu minha carteira de vacina. E agora eu vou começar. Então, temos o calendário do indivíduo adulto. Por isso, é muito importante em que o paciente leve o quê? Ele saiba qual é o tipo de câncer e qual é o planejamento oncológico para ele. Porque
Porque as vacinas inativadas, que são as vacinas que têm a bactéria, o vírus morto ou inativado, elas são vacinas seguras. E as vacinas vivas atenuadas também são seguras, mas elas precisam ter um olhar e tempo adequado em relação ao intervalo e o início do tratamento. Então, nesses serviços, como a Marlene disse, nos centros de referências de imunobiológicos especiais, todos os serviços existe uma equipe, tanto de enfermeiros e médicos capazes, não somente de individualizar aquele paciente. Então, ele tem uma faixa etária, uma patologia, ele pode ter outras doenças associadas e tratamento, mas para ele será individualizado frente ao tipo de câncer e ao planejamento oncológico em relação ao tratamento, à radioterapia e à cirurgia. Obrigada, doutora. Luciano, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua jornada, desde o diagnóstico e também se o tema vacinação fez parte dessa tua jornada. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo convite. Bom, o diagnóstico foi feito, começou com um exame de rotina. Então eu fui fazer um exame para outra coisa, aí pediram um exame de sangue de rotina. Nesse exame o PSA ele deu alterado, uma alteração pequena. Eu estava passando por um gastro e ele indicou que eu fosse até o urologista. Chegando no urologista, ele me pediu mais um exame, então eu fui fazer, ele fez o exame de toque, né? Ele perguntou se alguns homens não gostam de fazer tudo, então ele perguntou se eu faria. É claro, me prontifiquei na hora a fazer. E ele identificou uma pequena diferença ali do que era o ideal. Então ele pediu para fazer uma ressonância magnética. Foi feita a ressonância magnética, ela deu alterada. E aí eu até comentei, né? É um susto, porque nós pacientes, alguns, pelo menos eu, olho ali os exames antes de levar no médico. E aí você vê lá um nome, vê algo diferente, vê ali escrito carcinoma, você se assusta. Então foi um primeiro momento de desespero, de choro. Aí depois chegou em casa minha esposa ela é enfermeira, então ela é da área de saúde, né? E outro momento ali que a gente precisa de muito amparo. Depois voltamos no médico, foi feita uma biópsia. A biópsia apresentou que estava um pouquinho pior ainda do que apareceu na ressonância. E aí, numa conversa com o médico, nós decidimos pela cirurgia como método para tratamento ali da próstata. Em todo esse período, né, e todo esse momento, não houve uma conversa sobre vacinação. Eu conheço de vacinação um pouco pela área da minha esposa de saúde. A empresa em que eu estava trabalhando, o médico do trabalho, ele exigia a carteirinha de vacinação. Até entrar naquela empresa, eu não tinha carteira de vacinação de adulto. A última vacina que eu tinha tomado, acho que eu tinha 19 anos quando eu estava servindo o exército e nem me lembro do que era para a vacina. Só lembro que tomamos a vacina lá naquela época. E é um assunto que não vai. Acho que até a preocupação do paciente também é complicado, porque a gente não está pensando, eu preciso da vacina, não preciso de vacina. O que a gente está preocupado ali é o que tem ali nesse diagnóstico, com esse nome, que tem gente que não quer nem falar o nome do câncer. Então, qual que é o prognóstico, o que eu preciso fazer, qual é o risco para a minha vida. Então a gente esquece de tudo. Se não tiver uma pessoa calma, com algo planejado para te falar, olha, mas vamos garantir que também além do problema do câncer, você também esteja com o resto da saúde bem para poder passar por esse tempo melhor, a gente não vai pensar, o paciente não vai pensar nisso. E talvez pela empresa, pelo médico da empresa, que ele exigia a carteirinha de vacinação. Então, quando eu entrei há 4 anos atrás nessa empresa, eu fiz a carteirinha, comecei a tomar as vacinas. Teve uma coisa de boa que, em tudo isso, que eu estava com a minha saúde toda em ordem. Exceto pelo câncer, exceto por esse problema, estava tudo muito bem, o que facilitou a cirurgia, facilitou depois da cirurgia a recuperação.
e hoje eu estou bem. Ah, que bom. Bom ouvir que, inclusive, tem empresas com essa abordagem, né, de atualização, porque, como a doutora Ana comentou, ainda é, no Brasil, a vacinação muito atrelada à criança, né, doutora? Acho que o adulto não existe tanto a cultura, né? Doutora, você comentou sobre momento vacinal, né? E o Luciano disse que eles optaram por passar em cirurgia. Tem paciente que passa por cirurgia e rádio ou cirurgia e químio. Qual que é o melhor momento desse paciente ter as vacinas atualizadas? Bem, até pegando o gancho do que o Luciano falou, quando o paciente já tem o seu calendário vacinal para a idade, já tem uma etapa cumprida, mas a pessoa nem tem carteira vacinal, ela perdeu. Então, o ideal é que no momento do diagnóstico, quando irá iniciar o planejamento oncológico, o paciente já seja encaminhado para avaliação de imunização. Porque o calendário vacinal do indivíduo adulto, vamos recordar algumas vacinas, ele terá a vacina anual de influenza, ele haverá a vacina de febre amarela, os que tomaram sarampo, cachumba, rubéola, mas para os pacientes oncológicos, frente ao período por conta da doença e da imunossupressão, outras vacinas ele precisa tomar e tem direito. Um exemplo, vacinas contra pneumococo, para doença invasiva contra o pneumo, vacina para meningite, até a faixa etária 45 anos do HPV. Então, ele precisa do diagnóstico. O tempo ideal de início de imunização, o ideal são 30 dias. Então, para as vacinas vivas, atenuadas, como vacina febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, vacina de varicela, o ideal 30 dias antes do início. Nas vacinas inativadas, exemplo, a vacina de Covid, a vacina de pneumococo, de meningococo, até 14 dias antes. Há de lembrar que a maioria dessas vacinas tem mais de uma dose. Então, ele começa a vacinar e entra no seu tratamento. Como nós vamos, olha, mas no período dessa vacinação eu terei a segunda dose. Em média, damos um intervalo, isso no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, um intervalo em torno de 15 dias a cada intervenção. É importante lembrar, porque às vezes o paciente, dependendo do tipo de câncer, tem um período de quimioterapia semanal, quinzenal, associação de droga endovenosa com droga via oral. Então, por isso é muito importante que ele inicie no planejamento oncológico, ele recebe o diagnóstico, ele vai precisar se apropriar de várias coisas, entre elas da sua saúde, como disse o Luciano, em relação às vezes a busca de comorbidades, de saber como a saúde está frente à faixa etária, mas ele vai se afastar do trabalho por um período até o diagnóstico e início de tratamento e também procurar atualizar a sua vacina na sua condição de saúde, ainda que transitória. Então, essas vacinas, elas são muito importantes a dar segurança para esse período, para que uma doença que poderia ser grave, como uma doença invasiva por pneumo, uma meningite, uma sepse, seja atenuado com esse início da vacina. Então, melhor o momento no planejamento oncológico, 30 dias antes para as vacinas vivas. 14 dias para as vacinas inativadas. Mas e se meu paciente já começou o tratamento e eu no meu serviço eu não me recordo disso? Ou eu estou em tratamento e ainda não fiz? O ideal é que o paciente procure um centro de referência de imunobiológicos especiais e leve a condição de saúde atual dele. Ele tem tal idade, está nessa fase do tratamento oncológico, muitos levam um relatório do médico, mas se naquele dia não tem, se ele levar o nome das medicações, o planejamento é o suficiente para a equipe de saúde, planeje a sua vacinação e dê em intervalos. As vacinas, é lógico que a gente vê 2, 4, 6 meses para uma. Mas e se eu, nesse período da segunda dose, eu tiver em tratamento ou teve uma intercorrência, eu não posso? A vacina não está perdida. Aquelas células já foram ativadas. Então, a dose de reforço pode ser colocada em outro momento. Porque às vezes o paciente fala, é difícil eu tomar porque será que eu estou apto na segunda dose? Sim, aquelas células estão. Ainda que a resposta imune não seja completa como esperado,
a resposta parcial, ela é de muito valor para o sistema imune de todos os pacientes. Então, isso é muito importante. Doutora, quando você diz 14 dias antes ou 30 dias antes, é da imunossupressão, correto? É do início da imunossupressão. Ou muitas vezes, só do tratamento cirúrgico. Às vezes, o primeiro planejamento é a cirurgia. Então, o ideal, você tem um planejamento, vou dar um exemplo, naquele tipo de câncer, vai retirar o baço. Tem algum problema. E para uma esplenectomia retirada daquele baço, você precisa estar com o início da sua vacinação para germes encapsulados, pneumococo, meningococo e hemófilos. Então, o início da primeira dose, nós temos até 14 dias antes do início das inativadas. Perfeito. Marlene, são muitas vacinas, como a doutora comentou, e esse momento é muito importante, né, nesse planejamento. O que você acredita que seriam iniciativas para que o protocolo dessa vacinação desse paciente fosse implementado nos diversos serviços públicos e privados? O que você acredita que a gente pode fazer para que mais pessoas como o Luciano possam ter essa informação? Eu acho assim, eu tenho discutido muito, até conversado no PNI, que eu acho que a gente tem que aumentar os números de CRIs, né? Porque a gente percebe que faltam, né, CRIs, apesar de ter as unidades básicas de saúde, mas a gente sente falta de ter os CRIs. Para mim, a palavra-chave é informação de qualidade, né? Para mim é aí que a gente vira essa chave. E no Instituto Lado a Lado, quem quiser, estiver aqui, nós temos um guia, que é o guia de recomendação para a imunização de pacientes de risco, tanto paciente cardiopata quanto paciente oncológico. Vocês também podem acessar o site da Sociedade Brasileira de Imunização, que eles também lá têm todas as orientações, tem um material vasto lá para cada um buscar informação. Agora, é importante, a gente também tem algo que joga muito contra nós, que são as fake news, né? Os grupos anti-vacinas, eles existem no mundo inteiro, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar informação de qualidade, tem que buscar centros de referências para buscar essa informação. E é o seguinte, eu acho que eu, enquanto líder de organização, o meu papel é falar mais alto do que os grupos anti-vacina, né? Então, eu acho que cada um que está aqui tem que ser um agente para replicar boas notícias e boas informações. É esse o nosso papel. Então, eu só acho que a vacina, a gente, que nem a doutora Ana aqui pode falar, o Brasil sempre foi pioneiro na questão da imunização. Falo que o Brasil é o país do samba, futebol e das vacinas, né? E hoje a gente está perdendo isso. Está perdendo, está voltando algumas doenças, que nem a questão da polio, né, que não é o nosso tema aqui, mas é importante falar. E aí o que a gente precisa é levar informação e buscar informação de qualidade. Perfeito, Marlene. Luciano, nessa tua jornada, você teve alguma dúvida ou algum receio com relação a vacinas? Como que você buscou essa atualização e essa informação? Olha, eu não tive receio, mas assim, não tive a orientação inicial. O que eu fiz foi assim, ó, estou com a doença, né? Vamos tratar. Então priorizei ali aquele momento de tratamento, então não fui num CRIs, não tive essa orientação para poder ir. Mas depois da cirurgia, por exemplo, a vacina do Covid, né, que está aí. Assim que abriu a 4ª dose, eu já procurei e fui até o posto de saúde para saber se já poderia tomar, e tomei a minha 4ª dose do Covid. Então, a minha maior preocupação depois era, olha, bom, e agora? Eu tenho que estar protegido, porque nessa situação, se eu pegar outra doença, vai ser muito mais difícil para mim. Legal.
Então você também não conhecia os CRIs. Acho que você trouxe esse ponto, né, Marlene? A gente, assim, a Pfizer fez uma pesquisa com 2.000 pacientes adultos que tinham comorbidades e 76% desconheciam o CRI. Doutora Ana, se a gente pudesse explicar um pouco o que é o CRI e como são 55, o que o paciente faz aonde não tem CRI para se vacinar? Os centros de referência de imunobiológicos especiais, eles estão distribuídos no Brasil todo. Aqui. Chiado, né? É, Acho que deu. Estão distribuídos no Brasil todo. Por exemplo, na cidade de São Paulo, nós teremos 3 CRIs, que é o Emílio Ribas, o Hospital das Clínicas e o CRI da Unifesp, e no ABC, o CRI em Santo André do Mário Covas. Quando nós vamos indo para o interior, tanto do estado de São Paulo quanto os outros, foi o que eles já bem colocaram, a dificuldade de acesso. E como o paciente vai falar, olha, eu quero ir num CRI, se tampouco ele sabe o que é um CRI. Então, uma das coisas na unidade básica de saúde de qualquer cidade, provavelmente tenham todas as vacinas, mas elas são destinadas ao calendário vacinal, principalmente para as crianças. Então, o que se pode fazer é um relatório médico e a solicitação de vacinas na unidade básica de saúde. A unidade pede ao centro, ao estado, ou a maioria das vezes é o município, e o município é o estado, porque os CRIs são ligados ao governo federal pelo Programa Nacional de Imunização, e os estados também coordenam. Então, essa unidade de saúde, ela vai avaliar, solicitar ao estado para que a vacina chegue até esse posto de saúde. E na maioria das vezes, os municípios têm ou acesso de fazer no domicílio, alguns municípios fazem na internação domiciliar ou vão até o município, ou marcam com o paciente para que ele possa ser vacinado. Então, mesmo em cidades que não têm CRIs, eles podem ir acesso à unidade de saúde com a indicação das vacinas. Um impedimento que eu vejo, que é isso que a Renata, a Marlene e o Luciano já bem falaram, é que se no posto de saúde haverá um profissional da saúde especialista na vacinação, como tem no CRI, que é uma dúvida. Essa interface... Peraí que som... Fala, né? Por favor. Voltou. Vê se voltou. Desculpa. Então, se o paciente está numa cidade que ele não está próximo ao CRI, como o médico ou o paciente, o serviço de saúde, ele vai na indicação de avaliação. O ideal, né, no posto de saúde é que ele chegue solicitando a vacina, como a vacina de meningococo, 2 doses, o pneumococo, primeiro a 13, depois a 23, depois de uma avaliação. Se isso não for possível, ele chegar no calendário, o que isso precisa melhorar é o acesso do profissional da área da saúde, o médico, o enfermeiro, com um centro especializado. Então, no Emílio Ribas, nós temos um trabalho que pode ser enviado um e-mail para nós no CRI. Então, um paciente de outra cidade, você envia um e-mail a um CRI próximo, que pode ser, às vezes, o paciente solicitando a orientação, o médico solicitando, eu tenho uma paciente nessa condição, quais as vacinas ele pode encaminhar para que ele solicite para o município, para que aquela vacina seja destinada a ele. Maravilha. Marlene, a gente percebe, por essa jornada do paciente de acesso, que muito passa pela atenção primária, né? Porque muitas vezes esse paciente vai vir para um centro de referência e fazer seu tratamento, mas ele vai ser acompanhado no município que ele mora, né?
a gente percebe que, pelo esse desconhecimento do CRIO das vacinas, existe oportunidade de melhorar essa comunicação. Como que você vê o nosso papel na atenção primária nesses municípios para divulgar o acesso? A gente não pode se esquecer que a porta de entrada de acesso de qualquer paciente no Sistema Único de Saúde é a unidade básica de saúde e a atenção primária. O que falta é investimento na atenção primária, falta a gente empoderar os nossos pacientes de entender como que funciona, né, essa atenção primária e a gente valorizar esse trabalho que é realizado pela atenção primária nesse país. A porta, quando a gente fala que a porta de entrada, ninguém chega no sistema e já vai para a especializada. Né? Então, hoje, o que é a nossa grande missão nesse país? Né? A gente tem um Ministério da Saúde que administra e cuida de doenças. Né? Ele não atua levando a mensagem da prevenção, do diagnóstico precoce, e hoje a gente tem visto que os pacientes têm chegado cada vez mais nas unidades básicas de saúde com diagnóstico já avançado. Então, o que a gente precisa, e eu na minha instituição, a gente reforça muito essa mensagem, de como a pessoa, a gente trabalha com populações rurais, com o Brasil inteiro. O que a gente costuma fazer? A gente faz uma listinha, se vocês entrarem lá no nosso site, é uma listinha das perguntas básicas que você deve fazer para ajudar a diminuir esse percurso, né, desse acesso desse paciente. E mais uma vez eu reforço, né, a importância da informação, porque quando você tem informação, você tem conhecimento, quando você tem conhecimento, você descobre, e se você descobre, você busca tratamento e você cura, né? Perfeito, Marlene, obrigada. E desculpa, tem mais uma coisa que eu queria fazer, quem aqui está nessa sala que já tinha ouvido falar dos CRIs? Eu queria que levantasse a mão. Aqui a gente já tem uma pequena amostra, né? Essa é a amostra que a gente tem no país. As pessoas desconhecem que existem os CRIs. Com certeza, né? O que eu comentei dessa pesquisa, né? 76% não conhecer é muita coisa, né? Eu queria só reforçar para vocês que eu estou olhando as perguntas aqui. Se vocês tiverem perguntas sobre o calendário, qualquer vacina, acesso, fiquem à vontade para encaminhar, que eu passo para os nossos moderadores, para os nossos participantes. Obrigada. Eu queria perguntar para o Luciano, você tinha em casa uma enfermeira que já estava inserida aí no ecossistema de saúde, já tinha uma mentalidade de prevenção, né? Mas se você não tivesse, o que você acha que deveria, como paciente, o que você gostaria de ter ouvido, não só sobre a sua vacina contra o Covid, mas sobre esse calendário que a doutora Ana comenta? Olha, é muito importante, né, para se manter a saúde em dia a vacinação. Eu acho que, passando por alguns médicos, a gente vê que o médico ele se concentra muito na especialidade dele. E eu acho que uma visão um pouquinho mais genérica de outros pontos que vão influenciar na saúde do paciente seria importante. Então, é claro que o gastro me encaminhou para o uro, que foi essencial para diagnóstico muito cedo eu estar bem hoje. Mas também os médicos em geral poderiam estar associando a vacinação à condição geral de saúde do paciente e apoiando isso na prevenção e pedindo a vacinação, mesmo que ele não saiba. Um conselho médico falando ali, quando você está com ele, que fala, vai até uma UBS para saber sobre a sua vacinação, você tem carteira de vacinação, é importante ter e vai até lá, busca, porque a vacina é de graça e ela é importante. Então isso seria muito importante, eu acho que ajudaria muito. Depois que a gente passa por esse ponto, tudo, eu tenho filhas, então a gente ouve muito da vacinação das filhas, toda consulta no pediatra ou vai no pronto-socorro, fala-se da vacinação das crianças, mas do adulto não fala.
E são vacinas, se a gente tiver a curiosidade de olhar e ver numa clínica particular quanto custa uma vacina e o quanto você economiza fazendo isso numa UBS, fazendo pelo SUS, então isso pode fazer uma diferença enorme para a vida da pessoa. Acho que você trouxe um ponto muito importante para a discussão, que algumas vacinas que hoje só estão disponíveis na rede privada, na clínica de vacinação, elas estão disponíveis sim através do SUS para o paciente oncológico. Então acho que é importante ter esse conhecimento também e saber quais que são essas vacinas do calendário, né? Eu estou com uma pergunta aqui, doutora Ana ou Marlene, fiquem à vontade para responder, da Késia, que é se a gente tem dados, média, de quantos pacientes oncológicos não se vacinam. Ou, doutora, se no CRI você tem um número total dos pacientes, saber quantos são oncológicos? Essa pergunta, ela é muito importante, nós não temos essa resposta. O que a gente sabe é que o acesso, ainda que as vacinas estejam lá, os CRIs estão de porta aberta para avaliação e recebê-los, o paciente não vai até o CRI. Uma das dificuldades foi o que já foi colocado, uma vez que na hora você vai ao serviço de saúde e não é colocado isso no seu planejamento oncológico, em nenhum momento, nem o médico, nem a enfermeira, e nem no serviço no SUS, e nem no privado, e nem no particular. Isso está o roteiro de vacinação na sua trajetória durante a sua terapia, o paciente não procura. Esse número, como a Marlene já falou, é uma fatia que o mundo não enxerga, não é só o Brasil. Então isso é mundial. A hora que nós formos olhar, por exemplo, as entidades dos diabéticos, dos renais crônicos, eles não iniciam diálise se eles não tiverem a vacina contra a hepatite B. Os pacientes oncológicos iniciam seus tratamentos sem nenhuma vacina. Então, para entrar numa máquina de diálise, é obrigatório sorologias das doenças de HIV, hepatite C e vacinação para B. E o oncológico não é solicitado em lugar nenhum que ele demonstre a vacinação. Nós estamos vindo de uma baixa de cobertura vacinal da febre amarela. Nós tivemos no ano de 2018 no estado de São Paulo, para quem é daqui. Ano de 2019, uma grande epidemia na cidade de São Paulo, novamente grande de São Paulo, e culminou com a Covid. Então nós estamos numa queda vertiginosa de onde tem condição, tem CRI, tem UBS e as pessoas não procuram. Então, uma das coisas em que a gente vê, o que a Marlene exatamente fala, informação de boa qualidade, e precisamos nós, como profissionais da área da saúde, atuantes na área da saúde, de incorporar o calendário de vacinação do paciente oncológico, como tem nas outras doenças comorbidades, como tem no renal crônico, que é um dos que os serviços de HIV também, Renata, uma parte dos pacientes vivendo com HIV, os serviços de atendimento especializado no estado de São Paulo fizeram uma sala de vacina direcionada a essa população, porque a quantidade de doses de vacina é diferente. A dose de vacina, por exemplo, a hepatite B é dose dobrada, como é no paciente oncológico. Se ele vai à UBS e ele não fala qual é a condição de saúde, às vezes ele vai tomar a vacina com uma dose menor da vacinação e com número de doses menores. Então, é uma fatia que, infelizmente, a gente não sabe, não enxerga. No Emílio Ribas, você me perguntando quantos pacientes nós não temos uma grande população, até porque tem o CRI do Hospital das Clínicas, que é junto com o ICESP. Então, nós temos populações diferentes, mas nós temos visto o quê? Que a divulgação disso e a necessidade de proteção, temos um momento importante, foi a Covid. Na hora que você diz a um adulto, você tomou sua vacina? De Covid, tira a carteirinha. Vai mostrar o aplicativo, porque ele precisa sair, ele vai num jogo, ele vai viajar. Agora não é mais obrigatório. Então o adulto, ele direcionou a vacinação dele só a vacinação da Covid. Então eu acho que é um momento ideal para a intervenção, quer dizer, precisamos incluir no planejamento oncológico, como tem no renal crônico, a vacinação.
E eu acho que Covid, é o que eu comecei falando, né? A pandemia, todo mundo se tornou um expert em vacina, pensando em Covid. E Marlene, acho que é importante a gente informar que em 2021 a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC, lançou o seu calendário de vacinação do paciente oncológico, com todas as vacinas e com os momentos vacinais. Gostaria de ouvir a tua opinião com relação ao médico, porque a gente vê o relato do Ciano, que não houve uma conversa sobre vacina. Como que a gente pode trabalhar também para esse profissional estar mais integrado e estar inserindo no planejamento do tratamento do oncológico? Renata, eu só vejo uma saída. É cobrar da sociedade de especialidade, né, que no caso a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e outras sociedades, cobrar de levar essa informação para os seus médicos, porque o paciente, quando ele está ali com aquele médico, e pasmem, não achem que é só aquele oncologista, aquele médico que está lá naquele hospital lá longe, não, você tem médicos que são médicos assim, tops desse país, que não indicam a vacinação, não orientam seus pacientes. Então, isso eu acho que a gente tem que cobrar. E uma das vias que a gente, na nossa instituição, faz, se a informação não vem do médico, a gente orienta o paciente de ir lá e cobrar essa informação. Só que aí é um trabalho de formiga, mas é um trabalho que é importante a gente fazer, porque o paciente, ele é também um agente de cobrar, né, de falar assim, olha, eu vi que existe os CRIs, né, eu tenho que tomar alguma vacina, eu tenho que, né, é assim que a gente vai conseguir fazer com que o paciente oncológico seja como o paciente renal crônico, né, ele sabe que ele tem ali aquelas vacinas e ele tem que tomar aquelas vacinas e ponto, tem que cobrar, Renata, não tem outro jeito. Doutora Ana, uma pergunta do Lucas, que eu acho que é uma pergunta bem importante. A consulta da enfermagem, que já existe pelo SUS, se implementada pelo sistema privado, não poderia ajudar a equipe médica a referenciar esses pacientes para o CRI? Sim, Lucas. Nós temos uma experiência com o Hospital AC Camargo. Nós fizemos uma atividade, um início no SUS do AC Camargo, em que a enfermagem do hospital foi treinar no CRI do Emílio Ribas, tanto a aplicação de vacina, quanto a avaliação de calendário vacinal, das doses, quantas doses, qual é o intervalo. Então, a consulta de enfermagem é muito importante. O treinamento, não, quando todo mundo diz de médico, eu falo isso para vocês, eu concordo, porque quando eu vou à Sociedade Brasileira, eu sou infectologista de formação, e eu vou à Sociedade Brasileira de Imunização, grande parte são pediatras, excelentes pediatras. Nós temos poucos médicos de adulto na sociedade. E a vacina, ela é vista ainda no mundo todo como coisa de criança. Então, o infectologista, eu também dou aula em faculdade de medicina, eu infernizo os alunos, independente da sua especialidade, você precisa fazer a prevenção. Então, é a cultura do ensinar e informar. Porque o médico, ele não vai falando, aí o paciente fala, ele fala, ah, não, mas você vai ter efeito adverso, como a gente conversou. Ah, você não vai fazer agora, uma coisa de cada vez. Aí o paciente, ele desestimula. Então, na hora que não somente o médico, a enfermagem se aproprie disso e que o serviço de saúde tenha no seu roteiro de jornada do seu tratamento, passar na clínica de vacina, no CRI, na clínica de vacina, na sala de vacina, seja ele ou no médico especializado ou no enfermeiro que vai orientar. Agora o senhor tem essa idade, tem 50 anos e tem uma doença oncológica, então o senhor precisa, além das suas vacinas, que a sua carteira vacinal estava atualizada, outras vacinas. Como disse. Então, vamos reforçar a de pneumo, a de meningo. Então, isso é muito importante, a formação não só do médico, também da enfermagem. Outra coisa que é importante, nós tivemos um trabalho no AC Camargo com o serviço social. Porque o serviço social é onde ele capta, onde o paciente vai levar suas próprias angústias. Olha, eu vou começar a tratar, seja ele do serviço público ou privado. Vou ter que me afastar do meu emprego. Se eu adoecer, eu fico mais tempo afastado. Então, o serviço social também ter no rol de coisas, o atestado para o INSS,
à procura da clínica de vacina. Então, acho que precisa ter informação. Num CRI ou uma enfermeira, um médico, terá o quê? Treinado. E o quê? O treinamento, a informação de qualidade. Não somente os CRIs estão aptos, as informações das sociedades. E quando você diz a Sociedade Brasileira de Oncologia, que é muito forte, muito bem organizada, seria o quê? Fazer um passo a passo e incluir a vacinação. Diferentemente disso, dos que fazem transplante de órgãos. Vou fazer uma parte. Os transplantados de órgão sólido e o transplantado de medula óssea, esses encaminham para vacinação. Então, ele encaminha desde o doador, a sociedade organizada, o médico já sabe. Os médicos que não sabem, no seu serviço tem lá um receituário pronto para ele, com um intervalo, e ele checa. Por quê? A sociedade, então, ele vai vacinar o doador e o receptor, e o transplante de medula óssea já tem pronto o rol do seu planejamento pós-vacina. Então, na Sociedade Brasileira de Oncologia, seria uma sugestão de já ter um rol de vacinação para avaliação daquele paciente, porque ele precisa ser também individualizado. Vai depender de idade, tempo de tratamento, de medicação. Tem medicações, vou fazer uma parte, por exemplo, rituximab, que é usado até em doenças autoimunes e alguns linfomas, que paralisam a célula B, que produz o anticorpo. Então, o ideal é vacinar pelo menos de 3 a 6 meses após a vacina. Isso é uma outra coisa, nós falamos do antes. E quando o paciente ele não vacinou, poder voltar a vacinar para vacina de vírus vivo, por exemplo, febre amarela, né, que ele nunca tomou, ou ele vai a uma viagem, que às vezes vão Emílio Ribas na medicina do viajante, eu quero viajar e preciso certificado internacional. E aí, seria de 3 a 6 meses após o tratamento. Então, eu acho que uma das saídas seria isso, apropriar todos os profissionais da saúde, cada um na sua área, responsabilidade técnica. O médico, independente da especialidade, a enfermagem, a consulta, ela é muito importante, o treinamento desses calendários e também o serviço social e todos que fazem parte disso. E aproveitando, doutora Ana, tem uma pergunta da vacinação dos familiares ou dos conviventes. Se a senhora puder comentar como que é? Sim, a vacina, todos os pacientes que procuram um CRI, eles têm os seus conviventes, quem são? São as pessoas que moram na mesma casa e os seus cuidadores. Então, eles têm direito o quê? A vacina anual de influenza, que quando aparece o grupo prioritário, primeiro os idosos, as gestantes, esse cuidador, esse familiar já entra no início. Ele tem a prioridade de vacinação no CRI. Ele vai, também na condição de saúde dele como adulto, apropriar a vacinação. E o CRI libera a mais, seria também a vacina sarampo, cachumba, rubéola e a vacina de varicela. Mas lembrando que muitos cuidadores ou familiares têm as suas outras condições de saúde, de comorbidade que às vezes não sabem. É um paciente que tem uma doença pulmonar crônica, uma doença cardíaca, ou tem mais de 60 anos, eles podem tomar outra vacina. Então, além nesse momento da atualização da condição de saúde dele, ele vai receber essas vacinas das doenças transmissíveis. Legal. Marlene, eu tenho uma pergunta, aproveitando isso que a doutora Ana está trazendo, dos familiares e do paciente que está longe de um centro como as grandes capitais e que tem os CRIs, como que esses serviços podem trabalhar para aproveitar esse momento que o paciente está vindo para o atendimento nesse serviço, para o seu tratamento, para ter essa janela de oportunidade de vaciná-lo no serviço? O que você acha? Como que a gente poderia pensar em formas de ter esse acesso mais capilarizado para esse paciente? Eu acho que é através dessa rede de informação, e isso que a doutora Ana trouxe, é você ter todos esses profissionais com essa informação aguçada, para quê? Para que quando esse paciente chegar em qualquer um desses pontos, ele consiga ter a informação adequada, a orientação, e com certeza ali ele vai conseguir manter seu calendário vacinal e toda a sua jornada ali. Mas eu ainda insisto que a gente tem que trabalhar em rede. E trabalhar em rede é todo mundo juntos, vibrando, levando informação e orientando esse paciente.
E muitas vezes os cuidadores também, né? Porque a gente não pode se esquecer que muitos pacientes, quem acompanha tudo, quem orienta é o cuidador. Muitas vezes não é o familiar que está junto, é aquele cuidador. E a gente também tem que levar informação e orientar esse cuidador. Em relação a isso, nessa oportunidade nós tivemos no AC Camargo, foi agendar a vacina do paciente, ele ia para um exame agendado e acompanhado do seu cuidador. E aí nós já recebíamos da equipe de enfermagem qual era o paciente, a carteira vacinal dele, a carteira vacinal do cuidador e o que eles precisavam atualizar. E essa vacina o hospital pedia, o serviço de saúde já pedia que para aquele paciente, seu cuidador, ele estava nessa fase de imunização e eles eram imunizados pelo próprio serviço. Então isso é uma outra, é um engajamento, porque as vacinas, isso é bem lembrado, o paciente pode ir ao CRI com um receituário ou às vezes a solicitação ou a receita dele, mas ele também, o serviço de saúde pode pedir a vacina aos CRIs. Então tem formulários, pode ser por e-mail, e aí o médico, ele assina quais são as vacinas e é deslocado e ele vai buscar no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais próximo àquele serviço de saúde, seja unidade de saúde, serviço público ou privado, tem direito dessas vacinas. E aproveitando, Marlene, estão perguntando onde que é mais fácil para acessar essas informações de onde tem CRI, os endereços e as vacinas do calendário? Onde tem os CRIs, eu sugiro que as pessoas, por exemplo, se você entrar hoje no site do Ministério da Saúde, está desatualizado. Porque antes de chegar aqui, eu fui dar uma olhada para ver os CRIs, aí você percebe que lá está desatualizado. Aonde essa informação está atualizada é na Sociedade Brasileira de Imunização. Lá você vai ter direitinho os endereços, todas as orientações. No site do Instituto Lado a Lado, você também tem a cartilha, que é esse guia de orientação, tanto para o paciente cardiopata quanto o paciente oncológico. Então, é importante sempre navegar, conhecer um pouquinho. O pessoal da Sociedade Brasileira de Imunização é uma das sociedades que eu sou apaixonada, que eu adoro o trabalho deles. São pessoas assim que têm a questão da vacinação como um objetivo de vida mesmo profissional. E isso é muito importante. Então, quem tiver oportunidade, entre no site da Sociedade Brasileira de Imunização e lá você tem todas as informações e orientações. Eu aproveito para falar que o site é sbim.org.br, tá? Sociedade Brasileira de Imunização. Luciana, você comentou que logo depois, né, de tudo que você viveu, da sensação do diagnóstico e das incertezas, você teve aí o seu momento de dose de Covid, né? E foi se informar, porque a sua carteira, felizmente, já estava atualizada para as outras vacinas. Mas minha pergunta, você teve algum impacto de fake news? Você teve alguma dúvida, alguma incerteza sobre a vacinação? E se sim, o que o fez mudar? Olha, nos grupos que eu pertenço do WhatsApp, né? E é aí que a gente tem um monte de coisa, vinha muita informação de fake news sobre vacinas. Então você vê o pessoal concentrando a informação contra o Covid, né? Por ter sido rápido, por um monte de forma, até incentivado de forma política, né? Essas fake news. E aí começou a se estender para outras. Mas como eu tenho, assim, o meu conhecimento, a minha formação, a jornada com minha esposa, que é da área de saúde, então já tô completando 25 anos de casado. Eu acompanhei ela fazer toda a faculdade de enfermagem, toda a história dela, então aquilo não me impactava. Mas ao mesmo tempo vinha informação de tudo que é lado, informação incorreta sobre vacina. E eu acho que isso impacta muito ao que a gente está vendo hoje. Então estamos falando muito de pólio, mas você vê sarampo, você vê várias outras doenças e que nós já havíamos vencido
e estão ou com risco de retornar, ou já retornaram e estão tendo as doenças acontecendo, porque quando você desvaloriza um tipo de vacina, de qualquer forma também já fica a dúvida na cabeça das pessoas sobre todos os outros tipos de vacina também. Então, não fui afetado, mas eu tenho colegas, pessoas que eu conheço, que resistiram a levar os filhos para a vacina. Falaram claramente, já que para criança com menos de tantos anos não é obrigatória a vacina, não vou levar meu filho para tomar essa vacina. E aí você começa a imaginar, olha, então se para uma vacina a pessoa também tá, pode ser que para as outras, mesmo ele não falando claramente que não vai levar, também vai levar. E é até difícil a gente discutir isso, porque a pessoa vai virar e vai falar, mas a sua área não tem nada a ver com isso, você está falando está errado, e muitas pessoas não querem acreditar no quanto a vacina é importante para a gente. Então, isso que a gente vê no dia a dia. Acho que passa muito pelo que a Marlene falou, né? Acho que é uma rede com informação e com muita credibilidade, né? Com todos os pacientes, todos os profissionais, ou todas as pessoas que estão fazem parte dessa jornada do tratamento do paciente oncológico. Doutora Ana, tem uma pergunta da vacinação de Covid para o paciente oncológico. Se tem alguma recomendação das doses de reforço, para esclarecer um pouco das doses de reforço. Entendi. Os pacientes na jornada do tratamento oncológico, ele entra como se ele estiver em tempos de imunossupressão, ele já pode tomar a sua 5ª dose. Né? Então, todos os imunossuprimidos, sejam os pacientes oncológicos, e que no período seria o período de imunossupressão. E por que essas doses de reforço? Que é o que intriga, enquanto uma faixa etária vai ter em 3, o paciente imunossuprimido na 5ª dose. Nós sabemos que em relação ao sistema imune, isso vai depender da idade, do tratamento e do tempo de doença. Muitas vezes o aumento do antígeno, da carga da vacina, para aumentar a resposta imune. Então essa estimulação, porque mesmo todos que tomam vacina, nós sabemos que os títulos dessas vacinas, em especial de Covid, em média de 4 a 6 meses o título cai. Ainda que as células fiquem ainda sinalizadas para uma resposta imune futura, e por isso que nós estamos aí na 4ª. Tem várias evidências na literatura de que sim. Não tem evento adversos para a 5ª dose. Então, o ideal é o paciente oncológico. O problema de quem vem ao longo desses 2 anos fazendo o tratamento oncológico em ciclos de quimioterapia, cirurgia e a radioterapia, em qual é o melhor momento? As vacinas são seguras, são vacinas inativadas. Então, a qualquer tempo, o ideal é receber. E é muito importante, porque ainda que ele tenha uma resposta imune parcial em relação ao Covid, ele terá uma resposta. E aquela resposta é na tentativa de uma doença leve a moderada. Maravilha. Bom, a gente não tem mais perguntas aqui, a gente está caminhando para o final da nossa sessão. Eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final para a gente fazer esse encerramento. Eu acho que a grande mensagem é buscar informação de qualidade, né, orientar, eu acho que nós que estamos, né, à frente de organizações que têm essa missão de levar essa informação, a gente orientar os pacientes, né, a entender também que é importante ele muitas vezes provocar e questionar a sua equipe médica, a sua equipe multiprofissional ali, que está atendendo, a sua assistente social, porque é aí que você vai cutucar e você vai conseguir que alguém te dê a informação adequada, né? E uma das coisas que eu acho muito importante também é essa orientação, que nem, por exemplo, lá na nossa instituição, a gente fala muito da questão do HPV, né? Que nem, por exemplo, você busca uma vacina contra o câncer, a gente já tem, que é a vacina do HPV. E a gente agora conseguiu algo que é muito importante, que era algo que eu não conseguia entender, porque que os meninos tinham uma diferença de idade, né? Por que as meninas tinham que tomar a vacina mais cedo e os meninos depois? Já foi uma conquista quando a gente conseguiu trazer os meninos, né? E agora a gente está muito feliz que igualou a faixa etária, né? E isso é muito importante, a gente falar
da importância da vacinação do HPV. Né? Então, existe essa vacina. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar muito sobre isso. E eu queria agradecer, né, a Pfizer. Foi o único convite que eu aceitei participar aqui, porque esse tema é um tema que, para mim, é muito importante. Eu acho que a gente teve aí esse período de Covid, que a gente aprendeu muito, né, sobre a importância da vacinação. E a vacinação, ela tem que fazer parte das nossas discussões diárias. É isso, e queria agradecer e estou muito feliz de estar aqui com vocês, Luciano e doutora Ana. Ana? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a Pfizer e a Renata pelo convite, de ter a oportunidade de falar isso com vocês e, de fato, abrir, né, a experiência aí da Marlene e do Luciano, de ouvir de que isso não é destinado somente ao médico. Quando as pessoas do serviço de saúde, eu digo, eu sou médica, eu falo, às vezes o médico ele acha que ele é detentor de todos os poderes, mas ele não é. Então eu digo ao paciente, a todos os outros profissionais da área da saúde, se seu médico, ainda que você confie, Renata, doutora, mas o paciente confia no seu médico, sim. Se a vacina não tem contraindicação, eu sempre digo, indicada ela está. Então, às vezes, a área de vacinas não é uma área tão restrita, é uma área abrangente que tem é uma área de atuação aos profissionais da área de saúde. Então, aqueles brilhantes, muitas vezes, o oncologista, ele não está apropriado que é uma vacina, às vezes, conjugada, 2 doses, 3 doses, vira 4 doses. Então, ele não vai falar ao seu paciente isso, eu não sei muito de vacina. Então, às vezes, esse é um impedimento, como a Marlene mesmo disse. Então, eu acho que o acesso do serviço, o paciente solicitar ao seu médico, doutor, eu sei que preciso tomar umas vacinas. A principal causa de sepse de um indivíduo adulto é a doença invasiva pelo pneumococo, é a sepse. É um indivíduo que tem uma pneumonia, ele começa um quadro gripal, tem um pneumococo lá colonizado e ele estava muito bem no seu tratamento oncológico e ele faz uma sepse de uma vacina disponível no SUS e uma vacina que nós temos para todos. Então, eu acho que ainda que seu médico não se aproprie da vacinologia, porque ninguém sabe tudo, o paciente precisa ter o seu relatório para ele procurar um CRI, uma clínica privada, a enfermeira que trabalha no serviço oncológico, a psicóloga, o serviço social, porque isso tudo é muito importante. Então, eu acho que a integração, a boa informação e descentralizar isso só no médico, eu acho que a rede do saber e do serviço de saúde é muito importante. A posição dos pacientes, isso na rede, eu acho que é fundamental. E parabenizar pelo evento e agradecer muito o convite e que vocês, quem quiser ir ao CRI do Emílio Ribas, encaminhar paciente, se vacinar lá, por favor, será um prazer. Bom, primeiro agradecer, muito obrigado pelo convite. Uma das coisas que, assim que eu fiz a cirurgia, eu pensei, eu quero ser um voluntário, tentar trazer a história, o que eu passei para ajudar as pessoas também a passar por isso, a se prevenir. E isso a gente está conseguindo aqui. Foi muito bom porque eu estou aprendendo, então vim aqui para falar da minha história, mas também para aprender. E eu tenho 2 profissões, né? Eu sou um profissional da área de logística e sou professor. E é importante para a gente que, assim, estamos aprendendo aqui, estamos adquirindo conhecimento e não ficar parado esse conhecimento. Então, como a doutora falou, né, usar isso da rede. Nós temos aqui profissionais da saúde, profissionais do mercado, da área de saúde e pacientes. Então, a gente tem que, independente do que vocês são aqui hoje, colocar essa rede para funcionar, colocar essa informação, pegar o que nós estamos tendo aqui, o que adquiriu aqui, saber sobre o CRI, quem não sabia, como eu não sabia, e levar isso para frente, falar da importância da vacina para os pacientes vai ser muito importante. Então, não guardem isso para si, vamos levar isso para frente, para outras pessoas. Obrigada. Eu quero agradecer primeiro essa oportunidade de estar aqui com essa sessão e colocando essa pauta na agenda, né, do tratamento e da jornada do paciente oncológico. Agradecer você, Marlene. Eu acredito que o Instituto Lado a Lado pela Vida tem feito um trabalho em prol da imunização e ocupado esse espaço e trazido isso para diferentes esferas de discussão. Acho que isso é muito importante, a gente agradece. Doutora Ana, eu digo que você é um daqueles anjos, né, que quando a gente
que não conhece sabe que é só encaminhar para o CRI, que vocês estão lá com uma equipe maravilhosa de enfermeiros e de médicos que conhecem. Eu acho que não é obrigação do oncologista conhecer tudo, mas saber que sim, essa rede tem que ter esse olhar também para a vacinação como forma de tratamento do paciente oncológico. E Luciano, você por ter dividido essa história, eu acho que você tinha um viés aí da esposa, ainda bem, uma enfermeira, mas assim, muito legal você ter trazido esse sentimento e essa emoção de diagnóstico e esse olhar do que quero ficar bem, quero viver. Foi uma fase que passou e que bom que você está aí prevenido e vacinado. Obrigada em nome da Pfizer pela participação de vocês e eu espero que nesse tempo aqui a gente tenha conseguido colocar uma sementinha para que vocês possam ser disseminadores dessa informação, procurando informar não só pacientes, os familiares, as associações. Eu acho que esse é um movimento, né? A gente está aqui para movimento todos juntos pelo câncer e eu acho que a vacinação faz parte.